Olá, boa noite, seja muito bem-vindo à estreia do nosso podcast Na Mesa com Ana Paula Barros. Para quem não me conhece, eu me chamo Ana Paula Barros e hoje é a nossa estreia, né? Já quero convidar você a se inscrever no nosso canal, porque todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós teremos um convidado especial com um assunto polêmico. E se você é como eu, que também gosta de um assunto polêmico, vem pra cá, na Mesa com Ana Paula Barros. E hoje, né, não poderia faltar na nossa estreia um convidado que ele é muito polêmico aqui no nosso estado de Sergipe, que é o nosso amigo pastor, né, digital influencer, o nosso pastor Paulo Sérgio, que ele vai estar assim também, dando o olá, boa noite ao pessoal que está em casa. Olá, boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. É um prazer, é um privilégio sempre estar ao lado da minha amiga missionária Ana Paula Barros, essa mulher que tem acompanhado a minha trajetória há bastante tempo. É claro, o mesmo respeito que ela tem por mim, eu também nutro por ela. E eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, né, você que está em casa nos assistindo, está perguntando: e qual vai ser o tema do nosso podcast? O nosso tema hoje será a igreja e a homossexualidade. E eu já vou começar com uma pergunta assim muito polêmica, viu, pastor Paulo Sérgio? Se prepare, porque nós hoje vamos revelar tudo aqui, né? Porque hoje aqui não tem segredo, na mesa com Ana Paula Barros, toda a verdade será revelada. E você que está em casa, deixa aí seu comentário, o que você pensa sobre o assunto, né? Esse assunto que está sendo, né, tão percutido, né, no mundo inteiro e principalmente na igreja, no cenário atual. E eu já quero começar perguntando ao pastor Paulo Sérgio se ele acha que um homossexual, ele nasce homossexual ou ele se torna um homossexual. Primeiro é preciso definir o que é homossexualidade. Homossexualidade é a atração física ou emocional de uma pessoa para com a outra do mesmo sexo. Ponto. Partindo disso, dito isto, melhor dizendo, é preciso estabelecer que há uma grande diferença entre dois termos. O primeiro, homossexualismo, que é um termo utilizado de maneira pejorativa para transmitir a ideia de que um homossexual sofre de transtornos mentais, de transtorno mental, de problema patológico. Já a homossexualidade, como eu acabei de dizer, é uma característica de alguém que possui uma orientação sexual diferente da hétero. O heterossexual possui atração pelo sexo oposto. Homem que se sente atraído pelo sexo feminino. Ou mulher que se sente atraída pelo sexo masculino. Já a homossexualidade é uma atração que existe entre pessoas do mesmo sexo. E respondendo de forma objetiva, não, irmã Ana Paula. Eu acredito, a sua pergunta foi se um homossexual nasce ou se ele se faz. Ou é influenciado por algum fator, enfim, familiar. Eu entendo que o verdadeiro homossexual, tem muito fake por aí, tem muita gente aí. O que seria o homossexual fake? Alguém que
tá a fim de uma sacanagem diferente, tá a fim de experimentar algo novo, aí vai lá e curte uma relação sexual para poder saber como é que acontece. É uma pessoa, sabe, que tá a fim de experimentar algo diferente. Já o homossexual raiz, esse já nasceu com a homossexualidade embutida nele. Por isso que eu não acredito que uma pessoa que nasce heterossexual, ela pode, ao decorrer do tempo, se tornar um homossexual. Por exemplo, eu sou hétero. Não há perigo algum eu me tornar um homossexual, uma vez que eu nasci hétero. Da mesma forma é um homossexual. Não tem como um homossexual deixar de ser o que ele é. Então quer dizer que uma pessoa, porque nesses últimos tempos a gente está vendo uma gama de pessoas, né, que elas se denominam hétero a vida inteira e de repente ela agora chega e se denomina homossexual. Então você acha que isso pode ser um desvio de conduta? Ou até mesmo, como você acabou de falar, não, essa pessoa resolveu experimentar algo novo, né? Ou ela experimentou e gostou e colocou isso como estilo de vida. Você acha o quê? Que é um desvio de conduta? Acontece, Ana Paula, que pessoas são encorajadas a viverem dentro do armário. A viverem na surdez. Seja bem claro. Bem claro. O que seria viver no armário é ter uma vida secreta, escondida. Afinal, se eu revelar, né, essa pessoa pensa dessa maneira, se eu revelar o que eu sou, não serei aceito pelos meus pais, não serei aceito pela minha família, não serei aceito pela sociedade e muito menos serei aceito pela igreja. Então essa pessoa vive, é claro, umas conseguem viver durante muito tempo, outras chega um determinado momento que ela já não aguenta mais, ela já não suporta mais reprimir, ela já não suporta mais esconder o que ela é de verdade. Então, uma hora vai sair do armário. Tem um ditado que diz, né, que o diabo ele faz o caldeirão, mas ele não faz a tampa. Pastor Sérgio, como nós estamos aqui na mesa com Ana Paula Barros, eu gosto de ser bem contundente e verdadeira. À luz da palavra, o que você me diz? Qual é o fim, né, de uma pessoa que se denomina homossexual? Olha, no que tange... Há salvação para essa pessoa? Olha, nesse campo que se chama salvação, eu costumo sempre tirar as minhas sandálias antes de colocar os meus pés nele. E jamais me atrevo a proferir juízo condenatório sobre quem quer que seja, não importando quem ele seja. Jamais me atrevo a fazer isso, uma vez que o próprio Jesus disse que com o juízo que julgamos, seremos julgados, e na medida que medimos, seremos medidos. O apóstolo Tiago, em sua carta, diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. O problema, Ana Paula, é que, infelizmente, nenhum ambiente produz mais tarados, nenhum ambiente produz mais pervertidos do que o ambiente religioso moralista. Nenhum ambiente produz tanta gente tarada
como esse ambiente. Uma vez que não se pode forçar nem impor algo para alguém que não está decidido a seguir, que não está decidido a viver. Esse é o grande problema. Então eu não faço isso, eu não entro nesse jogo de falar que um homossexual não vai ter salvação só pelo fato de ser um homossexual. Eu não enxergo um Deus homofóbico. Eu não acredito em um Deus homofóbico. Eu acredito em um Deus de amor. Aliás, em um Deus que é amor. E ele mesmo disse na sua palavra que os 2 principais mandamentos é amar ele sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, eu vou ler aqui um versículo da Bíblia, né? Para você que está em casa e quiser nos acompanhar, como o tema é a igreja e a homossexualidade, que está aqui no livro de 1 Coríntios. E eu quero depois que o pastor Paulo, ele me fale sobre esse versículo, né? 1 Coríntios 6:9, que diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não errei, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, e nem os bêbados, nem os maldizentes, e nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O que o irmão, o pastor, tem a me dizer sobre esse versículo que o apóstolo Paulo, ele escreveu? O que eu tenho a dizer é que não sobra para ninguém. É que se realmente nós formos usar esses versos aqui, que foram ditos, é bom deixar claro, por Paulo, não foram palavras de Jesus, foram palavras de Paulo, um homem limitado. Apesar de ter sido um grande missionário, depois de Jesus, Paulo é o nome mais importante do Novo Testamento. Todavia, Paulo não era infalível. Paulo tinha suas limitações. Esse mesmo Paulo diz que não é lícito que uma mulher fale numa igreja, que as mulheres, Ana Paula, devem permanecer em silêncio, e que se tiverem alguma dúvida sobre qualquer coisa, que perguntem aos seus maridos quando chegarem em casa, porque é desonroso que a mulher fale na igreja. Mas tem uma passagem de Jesus, né, que Jesus ele está ali com os discípulos e chega aquele jovem rico, né, não querendo interromper sua fala, mas já interrompendo, que aquele jovem rico ele chega para Jesus e disse: mestre, o que é que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus, né? E Jesus disse bem assim, uma coisa muito simples para ele: vai, vende tudo que tem, dê aos pobres, né? Dê aos pobres, vai lá, dê tudo que você tem e segue-me. Será que nesse contexto da homossexualidade também não se encaixaria essa fala de Jesus, que é o você renunciar, né? Deixar tudo o que você tem, né? O que é tudo que eu tenho que me atrapalha a herdar o reino dos céus? O que é que atrapalha Ana Paula a chegar até a Jesus? Eu creio que nessa fala de Cristo contém muita verdade, muito peso, né? E referente à fala de Paulo também, eu não sei, né? Mas nós sabemos que Paulo, ele foi um homem extremamente cheio do Espírito Santo, né? Ele foi um homem que quando ele conheceu, ele teve um encontro com Jesus, né? Ele teve a vida dele totalmente transformada e mudada, né? Eu não sei se esse versículo aqui foi escrito por Paulo, como você falou, mas eu também não posso dizer que Paulo ali também não estava tendo uma revelação do próprio Espírito Santo, né? Porque Deus, ele é aquele que ele fala
com o homem, e nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela foi escrita também por homens cheios do Espírito Santo. Então, o que você tem a me dizer sobre isso? Fazendo aqui algumas observações relacionadas ao que a sua pergunta concernente a resposta que Jesus deu ao jovem rico. Interessante que Jesus fala dos pobres. Aliás, se tem um lado de Jesus, esse lado é o lado dos pobres. É o lado da justiça social. Por isso que no Sermão do Monte ele disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Me intriga muito observar que nos púlpitos evangélicos se pegue tão pesado quando se trata dos pecados sexuais e não se fala absolutamente quase nada a respeito dos pecados sociais. Por que não se fala sobre pecado social? Por que não se fala sobre acúmulo de riqueza, concentração de riqueza nas mãos de alguns em detrimento da miséria alheia? Por que não se fala sobre isso? Por que não se fala sobre pessoas que estão dentro da igreja passando fome? E enquanto isso, o dirigente, o pastor, o líder está mais preocupado em construir templos e mais templos, prédios e mais prédios, em comprar carros novos, enfim, em comprar mansões. Por que não se fala sobre isso? Porque quando se trata de Sodoma e Gomorra, por que só se bate na questão da sexualidade? Por que não se lê o que está escrito no livro de Ezequiel 16, onde o profeta diz: este foi o principal pecado de Sodoma e Gomorra. Havia fartura de pão para uns e escassez para outros. Esse foi o principal pecado. Qual era o pecado denunciado por Jesus que aquele jovem rico estava cometendo? Qual foi o pecado? Da avareza, da ganância. O amor ao dinheiro, Paulo disse, né? É a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. E por causa deste, muitos apostataram, abandonaram, se desviaram da fé pura e genuína. Então é preciso termos consciência disso. É necessário que se fale sobre injustiças sociais dentro da igreja, coisa que não se fala. A preocupação parece que é só, sabe, a preocupação da igreja é só em saber com quem é que fulano está se deitando, com quem está dormindo, com quem está tendo relações. A preocupação é essa, com a vida pessoal, com a vida particular, com a intimidade de um indivíduo que não deve ser regida pelo coletivo, que quem não tem nada a ver não deveria se meter, mas se mete, porque não cuida da sua própria vida. E quando você, Paula, falou sobre a questão de Paulo ser inspirado por Deus, eu concordo. Toda a escritura, foi ele mesmo quem disse, é inspirada por Deus, útil para redarguir, ensinar, corrigir, exortar. Agora é necessário entender que ser inspirado é uma coisa, ser revelado é outra. Eu acredito que a Bíblia serve a Jesus e não Jesus serve a Bíblia. Eu não acredito que Jesus serve a Bíblia, eu acredito que a Bíblia serve a Jesus. E o próprio Jesus disse para os doutores da lei, que examinavam as Escrituras, se referindo ao Velho Testamento, porque o Novo Testamento ainda não tinha sido formado, porque julgavam ter nas Escrituras a vida eterna. Mas são as Escrituras que testemunham de mim,
que apontam para mim, que testificam de mim, dizendo que em mim a vida eterna está. Como você é pastor e você já liderou uma igreja, né? E você também tem muitos seguidores nas redes sociais. Eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Olhando nos meus olhos um pouquinho, né? Olhe para cá. Qual é a sua posição sobre o casamento homoafetivo? Sendo que está tendo muita discussão, né, sobre esse assunto. Sim. Polêmico, inclusive dentro da igreja. Eu quero saber qual é a sua posição hoje dentro da igreja, né, como o assunto é igreja e homossexualismo. Qual é a sua posição? Você sendo um pastor, você sendo um líder ministerial. Se chegasse um casal de homossexual dentro da sua igreja, para você realizar um casamento homoafetivo, né? Porque tem o casamento civil, né? Que não compete à igreja, que nós sabemos muito bem isso, e tem o casamento no religioso, né? E digamos que chegue um tempo que seja obrigado, porque nós vivemos debaixo da lei, nós devemos ser obedientes às autoridades, né? E a Bíblia manda até que a gente ore por elas, seja ela qual for. Então, eu gostaria de saber qual é a sua posição sobre o casamento homoafetivo. Olha, Ana Paula, tem duas coisas aí. A primeira, essa discussão sobre o casamento no civil, né? Recentemente a gente vimos deputados batendo boca, discutindo a respeito do casamento homoafetivo, civilmente, né? Usando a Bíblia para dizer que era contra, que não estava certo. Só que esses deputados, eles se esqueceram que a Bíblia não é a Constituição do Brasil. A Bíblia pode ser usada como Constituição para a igreja, ou uma Constituição religiosa, religião cristã. Mesmo porque o nosso país é laico. Isso. E ele é livre. O Estado é laico. Isso. O Estado é laico. O Estado é laico. Então deve-se separar essa questão de igreja de Estado. Tá entendendo? Igreja, igreja, religião, religião, Estado, Estado. Cada macaco no seu galho. Não se mistura. Sobre a questão de fazer casamento homoafetivo, primeiro, eu não entendo que casamento seja feito por pastor ou padre. Não, mas digamos, digamos que você é líder de uma igreja, pastor Paulo Sérgio é líder de uma igreja, e chega um casal, né, de homossexual e diz para você, olha, pastor, ou até mesmo venha uma lei sobre a nossa nação, né, que obrigue aos pastores a casar, né? E qual seria a sua... Não, eu quero que você seja verdadeiro. Qual seria a sua posição? Digamos que venha uma lei sobre o nosso país e que obriga os pastores a casar. E a Bíblia diz que nós devemos obedecer às autoridades, né? Mas eu quero saber a sua posição sobre essa situação. Chega um casal na sua igreja e diz, olha, pastor, nós queremos batizar, nós queremos congregar, nós queremos fazer parte da igreja, do ministério, e nós queremos ser aceito, né? E queremos também que o Senhor realize o casamento. Qual seria o seu posicionamento diante de tudo isso? Veja bem. Se fosse obrigação, se fosse lei. Veja como a hipocrisia reina no nosso meio. Não fuja da pergunta. Veja como a hipocrisia reina no nosso meio. Se recebe dízimo de homossexual. Sim. Se recebe oferta de homossexual. Sim. Você está compreendendo? Sim, com certeza. Se o homossexual ajuda a obra, sim, a igreja recebe o pastor, sim, a igreja na pessoa do pastor recebe aquela ajuda. Sim. Por que é que o homossexual só tem deveres em uma congregação e não tem direitos? Por que que ele tem o dever de dar o dízimo, tem o dever de ofertar, tem o dever de ajudar, e não me venha pastor dizer que não aceita dízimo de homossexual?
Não me veja. Claro que aceita. Não me venha com hipocrisia. Aceita. Não me venha com hipocrisia. Ele aceita dízimo, ele aceita oferta, quer dizer, ele aceita tudo. Mas na hora de dar o direito ao homossexual de ser acolhido, de ser abraçado, de ser tratado com dignidade e respeito, como deveria ser, eu acho que se a igreja de verdade vivesse o evangelho, se a igreja evangélica vivesse o evangelho... O que é viver o evangelho? Viver o evangelho é amar o próximo como Deus amou. Viver o evangelho é não fazer acepção de pessoas. Viver o evangelho é ser favorável à justiça. Quem é favorável à justiça vive o evangelho. Quem pratica a justiça vive o evangelho. Viver o evangelho é ser sincero, é ser verdadeiro, é ser autêntico, é não se esconder atrás de máscaras, é não tentar mostrar para os outros uma coisa que não é. Viver o evangelho é isso. E a igreja, infelizmente, não aprendeu a viver o evangelho. Aprendeu a viver doutrinas de homens, aprendeu a viver usos e costumes, aprendeu a ser bíblica, mas não aprendeu a ser cristã. Para mim, há uma diferença entre ser bíblico e ser cristão. Você acredita que hoje, dentro da igreja, há pastores homossexuais que estão nos púlpitos? É o que mais tem, né? Pastor homossexual, cantor, ministério de dança, ministério de teatro, ministério de louvor. Gente, quem disse a você que é proibido ser homossexual na igreja evangélica? Não, não é proibido. O que é proibido na igreja evangélica é que o homossexual se assuma. É que o homossexual assuma a sua homossexualidade. Porque a questão é a seguinte: olha, nós sabemos que você é homossexual. Nós sabemos que você é homossexual. Não tem problema. Até que você não assuma. Enquanto você não assumir, enquanto você não sair do armário, enquanto você viver na surdina, olha, você aqui tem oportunidade para cantar, para pregar, você aqui, sabe, tem espaço. Mas no dia que você resolver assumir a sua identidade sexual, meu irmão, esqueça. Esqueça, porque a partir desse momento você já não será mais considerado como alguém que faz parte do corpo de Cristo, como alguém que faz parte da igreja. É uma pergunta que não quer calar. Você falou que a igreja deve praticar o amor, né? O amor ao próximo, e eu também concordo com isso, né? Porque se realmente o homossexual, ele dá o dízimo, e esse dízimo é recebido pela igreja, né? E é usado pela igreja, e até outras coisas mais, por que não ele não pode também, né, ser acolhido, ser amado, né? Eu tenho certeza que Jesus, ele jamais faria acepção de pessoas. O que Jesus, né, a Bíblia diz que Jesus, ele condena, a Bíblia condena a prática. Então eu quero perguntar para você, você concorda com a prática? Olha, Paula... Seja bem realista, você concorda com a prática? Paula, como se pode pedir para um heterossexual, para uma pessoa que é heterossexual, que não pratique a sua sexualidade? Como é que se pode pedir uma coisa dessa? Como é que se pode forçar um heterossexual a não ser heterossexual? Não tem como. Porque é a natureza dele. Não tem como, é a natureza dele. Está incutido. Então, por mais que ele... E quanto mais se reprime, quanto mais se força, mais gera tara, mais gera perversão. Como diz, né? Tudo aquilo que é proibido... Tudo forçado, tudo proibido é atraente.
Então esse não é o caminho. O caminho seria o caminho da consciência, da conscientização, não da imposição. Por exemplo, alguém pode, por livre e espontânea vontade, de maneira voluntária e espontânea, decidir abrir mão de uma vida ativa sexual. Alguém pode fazer isso. Alguém pode dizer, olha, eu estou abdicando, estou abrindo mão de ter uma vida ativa sexual. Uma vida sexual ativa, melhor dizendo. Todavia, isso tem que partir dele. Isso tem que ser algo pessoal, particular. Não pode ser uma coisa forçada. Quando a igreja impõe, quando a igreja diz, olha, para você ser recebido, para você ser acolhido, para você ser tratado como os outros são, receber o mesmo tratamento que os outros recebem, então você tem que abrir mão. A igreja com isso só acaba, só destrói a vida daquela pessoa, só joga aquela pessoa na lama da promiscuidade. É isso que acontece. A igreja acaba lançando aquela pessoa na lama da promiscuidade por causa dessa imposição. Algo interessante que você falou aí, né, que tudo que é proibido, né, realmente a gente sabe que não pode ser imposto, né? Eu acredito que, e a Bíblia nos dá ênfase para isso, né? A palavra de Deus diz que quem convence o homem do pecado não é o homem. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Então, nessa fala eu concordo porque isso não pode ser uma coisa imposta. Ninguém pode dizer para alguém, olha, você tem que deixar, porque você tem que deixar, mesmo porque é a natureza da pessoa. Não, e além do mais, Paula... É a natureza. Além do mais, veja que o pessoal fala bem assim, olha, você tem que deixar, porque se você não deixar, você vai para o inferno. Então veja, imagina só... Mas nós devemos ensinar o caminho. Né? Imagina o Eterno querendo que uma pessoa, né, faça algo, né, e usando o medo, porque o que a religião faz é isso. O que a religião faz é usar o medo como um meio de prender as pessoas, um meio de escravizar as pessoas. Alguém pode dizer, mas na Bíblia diz que o homem que se deita com o homem, está lá em Levítico, é abominação e deve ser apedrejado até a morte. Tudo bem, está escrito, concordo com você. Essa mesma Bíblia que fala que o homem que se deita com o homem deve ser apedrejado até a morte, também diz que se uma pessoa trabalhar no dia de sábado, fizer qualquer trabalho no dia de sábado, deve ser morto, deve ser exterminado para que isso sirva de lição a todos. Essa mesma Bíblia que diz que o homossexual deve ser morto a pedradas, ela também diz que se uma mulher casar e no dia da sua noite de núpcias, no dia da sua lua de mel, for descoberto que essa não era virgem, que ela tinha perdido a virgindade antes mesmo de se casar, a Bíblia diz que essa mulher deve ser pega pelas mãos, entregue nas mãos das autoridades para ser apedrejada até a morte. Mas isso aí é no tempo da lei. Justamente. Nós estamos vivendo no tempo da graça, e foi por isso que Deus ele mandou o Filho dele, Jesus Cristo, né? Porque Jesus ele não veio desfazer a lei. Ele veio para que a lei fosse cumprida de forma correta. Justamente. Porque a lei, ela só beneficiava alguns, na verdade, né? Uma pergunta que não quer calar, pastor Paulo Sérgio. Como o senhor entende muito, né, desse assunto, né? Muito. Eu sempre brinco com ele, né? Porque ele é muito polêmico, né? Pastor Sérgio é muito polêmico, e uma pergunta que não quer calar. Durante esses anos todos, né? Porque o senhor já foi ovelha da Universal, né? E olhando para aqui, né? Para mim, não fuja, né?
Não fuja da pergunta, né? Da pergunta que eu quero lhe fazer. Então, durante esse ministério, o senhor é novo, né? Um jovem atraente, né? Prega muito bem, se expressa muito bem, fala muito bem, né? Eloquente. Então, assim, durante o seu ministério, você já recebeu alguma cantada de algum homossexual? Não, seja sincero. Já recebeu alguma cantada? Já experimentou? Já... Como você disse no começo, tem gente que gosta de experimentar algo novo. E vai que você quis experimentar isso algo novo. Não, seja sincero. Você foi sincero até agora, nas suas falas, né? Então, durante o seu ministério, nem que fosse assim um cheiro no cangote, né? Você recebeu um cheiro no cangote, uma alisada, uma coisa, sabe? Uma mão aqui e ali. Então, durante o seu ministério, seja sincero. Aqui, na mesa com a Ana Paula Barros, diga pra gente aqui, pro pessoal que tá em casa, você já recebeu alguma cantada? Já caiu nessa cantada? Eu não tenho problema nenhum de Seja falar. sincero, porque pode ter alguém, né, que já tenha saído com você, não é verdade? Já tenha saído e chegue nos comentários e lhe entregue, né? E se você foi um desses, pode colocar aí, porque aqui não tem nada encoberto que não vai ser revelado, tem que ser revelado. Então, se você foi um desses, chega aí no comentário e comente, não, eu já saí com o pastor Paulo Sérgio, eu já cantei e gostou, né? Já experimentou, né? E eu quero que você seja sincero comigo e com o pessoal que está em casa. Ah, sim, com certeza. Se eu Já Não, Ana Paula, não. Eu estou dizendo que com certeza eu serei sincero. Sim. Com certeza eu serei sincero. Sim. Jamais. Nunca. Nada. Não. Nenhuma proposta? Proposta cantada? Ah, meu Deus do céu. Eu já recebi cantada de bispo, de apóstolo, Nossa. de pastor. E não caiu em nenhuma? Jamais. Certeza? Jamais. Porque E se quando chegar você alguém nos comentários dizendo que você já caiu? que apresente as provas. Que apresente as provas. Porque a internet é terra de todo mundo, né? É terra que ninguém manda, né? Então todo mundo fala o que quer. Mesmo porque teve algumas pessoas que bem assim, chegou pra mim no PV e disse bem assim, olha, Ana Paula, o pastor Paulo Sérgio gosta de andar com umas calças muito coladinhas, né? Muito apertadinhas, aquelas calças slim, né? Desenhando tudo. E você sabe que, né, isso é uma grande... Ana Paula, sabe que um dia desse, Sim. eu estava ouvindo uma pregação Sim. de um camarada, todo, né, terno, Sim. gravata. Aí o povo fala da calça apertada, se esquece que gravata e terno, né, é obra de homossexual, viu, queridão? Terno e gravata Como é obra assim? de... Como assim? Gente, é só pesquisar lá no Google para vocês verem quem foi que teve a ideia... Ah, sim, né? sim. Da gravata, Sim, do sim. terno. Tá aí para todo mundo ver. Então eu vejo uns pastores aí que se gabam porque só de terno e gravata, não sabe nem que aquela gravata foi feita para homenagear o órgão genital masculino. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, não vem pra cá com o seu machismo, sabe? Porque machismo, sabe, é sinônimo de quem não está realmente convicto da sua sexualidade. Quem não tem certeza do que é, aí dá um diomão. Eu tenho medo desse pessoal, sabe, que dá um diomão, porque geralmente por debaixo dos panos, esse daí soltam mesmo as frangas. Quer dizer que você nunca soltou a franga em momento nenhum no seu ministério? Não. Você nunca, mesmo você tendo recebido cantada, mesmo eu você tendo gosto recebido de mulher. proposta, você nunca deu uma deslizada, nem que fosse assim. Não. Eu gosto é de mulher. Eu tenho vários amigos homossexuais. Vários. Eu E também tenho, e respeito também. Você tem amiga lésbica? Tenho. Tem amiga lésbica? Tenho sim. Então, e tenho também amigos que são muda. homossexuais assumidíssimos, entendeu? Inclusive, vou até mandar um beijo, né, para meu amigo Paulo Vitor, que está lá em Maceió, né? Que já foi pastor também, ele já foi pastor e ele não nega, né? Ele deixou o púlpito, porque ele disse para mim, eu achei muito lindo da parte dele, a amiga não poderia usar de engano com a igreja,
Eu não poderia ficar escondido atrás de um púlpito. Ele estava vivendo duas personalidades, né? E ele preferiu assumir o que ele é. Compreendo. Preferiu assumir o que ele é, né? Mas... E eu achei muito bonito, Sim, muito verdadeiro da parte dele, porque é melhor você assumir aquilo que você é do que você ficar no púlpito, atuando, se escondendo, né? Atuando, sendo um ator e por trás dos bastidores cometendo coisas ilícitas, enganando a igreja, sendo que a igreja, né, pode ser enganada, mas a Jesus com certeza. Ninguém engana. Pois é, outro dia, sabe, Paula, estava ouvindo uma pregação de um cidadão. Eu não menciono o nome porque isso não é ético, mas eu vi uma pregação de um cidadão no Instagram dizendo: olha, homem que raspa a perna, homem que raspa a perna, homem que faz sobrancelha. Olha só o que ele diz: homem que faz sobrancelha, homem que raspa a perna. Ah, não, esse homem, ele não está sendo homem de verdade, porque na concepção desse ignorante, desse ser ignorante, masculinidade tem a ver com roupa, tem a ver com ser um homem das cavernas. Então ele imagina que homem tem que ser igual aqueles homens das cavernas, com cabelo em tudo quanto é lugar. Tá entendendo? Então na mente dele, homem é isso. Só que no meu entender, homem é aquele que tem palavra. Homem é aquele que diz sim, sim, não, não. Homem é aquele que honra, seja calça ou saia. Porque lá na Escócia, os homens vestem saia. Mas vai alguém daqui e desrespeitá-los? Vá lá. Diga que eles não são homens, só porque eles vestem saias. Os índios usam maquiagem. Chega numa tribo indígena e vai desrespeitar um índio porque ele usa maquiagem. Então, olha, quando se fala em afeminado, né, tem tanto homem aí que não é homossexual, mas é afeminado. Porque afeminado é alguém que tem trejeito, que tem um jeito feminino. Você se considera um afeminado? Não. Você se considera um afeminado? Não, fala a verdade. Me considero um homem vaidoso. Vaidoso. Isso. Mas você também gosta de algo a mais, né? Porque a gente percebe que você é uma pessoa que, assim, quando você está pregando, né? Você tem uns trejeitos, assim, diferentes. Então, isso seria uma forma de ser afeminado? Não, depende. Depende. É vaidade? Vaidade, claro. Claro, se você... Eu, particularmente, não raspo as minhas pernas. Porque não gosto. Mas tem homens que raspam as pernas. Eu faço a sobrancelha. Tem Você homem faz a sobrancelha? Faço a sobrancelha. Tem homem que não faz. Então, é preciso entender que homem de verdade é homem que tem responsabilidade. É homem que respeita a sua mulher, os seus filhos. E tem muitos por aí que não tem respeito pela sua esposa, não tem respeito pelos seus filhos, não tem respeito nem por ele mesmo, quanto mais pelos outros. Como nós estamos falando aqui sobre a homossexualidade e a igreja, eu quero deixar bem claro para o público que está em casa, né? E como você é o nosso convidado, né? Muito especial, né? Gosto muito de você. Eu quero que você me explique, me responda e responda ao pessoal que está em casa para que não haja dúvida. Na sua visão, porque Deus ele fez macho e fêmea, não é verdade? De onde vem? Então, se Deus fez macho e fêmea, Adão e Eva, de onde vem o homossexual? Essa pergunta... De onde vem? Como? Porque se Deus criou Adão, né? Criou Eva, a mulher, só existe 2 tipos de cromossomos, nós sabemos Sim. muito bem disso, né? Não existe outro, né? Hoje existe uma gama de coisas, o LGBT, o pan, o hétero, a diversidade sexual. Tanta coisa que existe, tanto nome que eu nem sei mais, que tanta coisa que eles vão inventar, né?
Então, eu quero, assim, na sua visão, de onde vem o homossexual? Na sua visão, ele nasce homossexual? Sim. Quero deixar claro, ele nasce homossexual? Sim, Como ele nasce se Deus criou macho e fêmea? Muito bem, muito bem. Veja, tem até pessoas que gostam de brincar, pregadores, que dizem assim, Deus criou Adão e Eva, ele não criou Adão e Ivo, Sim, né? Eles gostam de fazer essa brincadeirinha de mau gosto. E realmente, né? Deus não criou Adão e Ivo. Por que eu digo que são brincadeiras não, de muito mau gosto? De muito mau gosto e brincadeiras homofóbicas pessoas, e desrespeitosas. Por que eu falo isso? Veja bem, você é uma mulher branca, não é isso? Você é uma mulher branca. Digamos que Adão e Eva tenham sido pretos. De onde foi que você veio? Miscigenação de raças. Japoneses, olha, coreanos, europeus, americanos, enfim, cada um com o seu traço peculiar, seu traço próprio. Então, a gente poderia dizer que Adão e Eva eram brancos, ou então possivelmente pretos, e daí de onde foi que surgiram as outras etnias? De onde foi que surgiram as outras raças? Jesus falou que há eunucos de nascença. Jesus falou sobre os eunucos de nascença. Também falou daqueles que se fazem, aqueles que se tornam por escolha, por opção, como foi o caso do apóstolo Paulo. Como foi o caso do apóstolo Paulo. Que ele disse que bom seria que inclusive tinha um espinho na carne, nós não sabemos qual era. Não sabemos. E também não podemos... E não podemos também dizer qual era. Isso. Não estou aqui querendo forçar a barra. De forma nenhuma. Mas que ele tinha. Só não sabemos qual era. Alguns historiadores dizem que foi uma cegueira que ele ficou, né, com problema de cegueira. Justamente. Mas o fato é que Jesus enviou um eunuco. Jesus fez de um eunuco um missionário. Felipe batizou um eunuco. Ele estava lendo, não entendeu. Mas você acha, peraí, eu quero entender, porque eu não quero deixar assim, dúvidas. Sim. Você acha que um eunuco, o fato do cidadão resolver ser um eunuco, ele é um homossexual? Não. Ou não? Ele resolveu ser um eunuco, não, porque eu decidi, como uma freira, ela decide ser freira, se abster, né, do sexo, Sim. da vida, do mundo, e viver uma vida totalmente voltada para Sim. Deus. Então, quer dizer que, na sua percepção, um eunuco, todo eunuco é um homossexual? Não, não é isso. Não é isso. Os reis faziam questão de deixar as suas patroas, as suas esposas, as rainhas, em companhia de eunucos. Porque ele sabia que o cidadão lá não tinha atração, não tinha perigo, porque ele não ia tocar, ele não ia mexer nas mulheres dele. Por isso que no harém do rei, para cuidar lá das suas esposas, das suas mulheres, era necessário que fosse um eunuco. Porque se fosse um homem, poderia ir lá e acabar mexendo com elas. Então, eu estou agora retornando à primeira pergunta que você fez. Se uma pessoa nasce homossexual. Olha, Paula, você imagina no mundo que nós vivemos, no ano de 2022, ano passado, não foi isso? Eu não sei se você viu essa pesquisa que saiu, mas houve um levantamento de que a cada 32 horas, um homossexual foi morto. No ano de 2022. Essa pesquisa foi feita pela CNN. Um homossexual foi morto, melhor dizendo, a cada 32 horas. Mas será possível que alguém, em sã consciência,
A não ser que seja masoquista. A não ser que ela tenha prazer em sofrimento. Porque o que um homossexual sofre não é de brincadeira. Paula, eu converso com todo mundo. E já vieram pessoas chorando, me dizer que não estavam aguentando, que não estavam suportando. Pais que expulsam filhos de casa. Pais que expulsam filhos de casa. Pessoas, Paula, que sofrem todo tipo de constrangimento. Só por conta de ter uma identidade sexual diferente. Então, o olhar da igreja, como o tema do programa é a igreja e a homossexualidade, o olhar da igreja tem que ser mais cauteloso. Você acha que há uma influência maligna por trás disso? Desse estilo de vida, né? Dessa forma. Que seja um demônio, uma possessão demoníaca? Sim, como dizem. Eu ouço muitos crentes falar, muitos cristãos falar, não, é demônio, é isso, é aquilo. Eu, particularmente, acredito que não seja demônio. Se é demônio, porque ele não expulsa. Eu acredito, particularmente, que não seja demônio, porque eu tenho, já falei e ratifico aqui, né, nessa noite, que eu tenho amigos que são homossexuais, né, assumidos, né, e um deles, uma vez, em uma conversa íntima comigo, ele chegou para mim e disse assim: olha, amiga, eu já fiz de tudo, eu já fui para a igreja, eu já fui para todas as igrejas que são denominadas as igrejas que trabalham com mais processo de libertação. Sessão de exorcismo, é isso. Né? E eu já mandei colocar a mão na minha cabeça, eu já mandei expulsar, porque eu não aguento mais. Como você falou, a questão da perseguição, eu não aguento mais a perseguição, porque realmente o homossexual ele é muito perseguido, né? E ele disse: amiga, eu não aguento mais, eu vou sair da igreja porque eu não aguento mais, né? Eu já pedi até para Deus me levar. Eu já ouvi isso de um amigo meu homossexual. Ele disse: eu já pedi para Deus me levar, eu me sentei na cadeira, eu achei interessante, que ele disse que entrou dentro do banheiro, ele sentou na cadeira, ele disse bem assim: Deus, me mate agora. Me mate agora, porque eu não aguento mais. Inclusive, a igreja, não vou dizer nome aqui, né? Não vou dizer nome aqui, mas quando ele resolveu sair da igreja na época, né? Ele sofreu muita perseguição por parte da igreja, né? Inclusive ele chegou para mim e disse assim: olha, você foi uma das poucas pessoas que ainda continuou me aceitando, conversando comigo, me aconselhando, mesmo sabendo quem eu sou. Então isso é muito... Você não mudou com ele, Não né? mudei. Não mudei porque eu acredito que... Eu acredito, como você falou, né? Nós temos que viver o evangelho. Nós temos que viver o evangelho. Isso. Né? E quem muda o homem, quem muda é Deus, é o Espírito Santo, né? E eu conheço pessoas... E uma pergunta que eu quero lhe fazer, pastor Paulo Sérgio: você acredita que um homossexual, ele pode verdadeiramente... Porque tem um ditado aí no mundo que é muito popular, que diz assim: não existe ex-gay. Ex-gay. Não pode nem falar essa palavra gay, né? Mas o pessoal fala muito isso. E eu quero saber de você. Você acha que um homossexual ele pode deixar de ser verdadeiramente, pode deixar a prática por completo e se tornar um homem? Há algo impossível para Deus. Se tornar um hétero? Há algo impossível para Deus? De forma nenhuma. Eu acredito que Deus, sim, agora mesmo pode transformar você não é branca? A cor da sua pele não é branca? Sim. Eu acredito que se Deus quiser, Ele pode fazer você se tornar preta. Também acredito. Eu acredito que se Deus quiser, Ele faz até pelo nascer em ovo. Se Deus quiser, Ele faz até pelo nascer em ovo. Jesus, então, para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Agora, uma pergunta eu faço: será que isso acontece em todos os casos? Será que eu posso pegar, por exemplo, uma experiência particular, extremamente individual, extremamente pessoal de alguém, e fazer dessa experiência um padrão para todos? Um padrão coletivo? Porque cada ser é cada ser.
Cada indivíduo é cada indivíduo e Deus trabalha conforme a sua individualidade. Nós não sabemos quais são os planos de Deus. Nós não sabemos quais são os propósitos de Deus. Como também ninguém entende porque é que... eu falo agora como os apóstolos, certa feita, chegaram até Jesus e disse: Senhor, por que esse homem nasceu desse jeito? Lembra do cego de nascença? Sim. Lembra dessa passagem, o cego de nascença? Porque uns dizem que ele nasceu assim por causa dos pais que pecaram. Foram os pais que pecaram e ele agora está pagando, né? Uma espécie de maldição hereditária. Sim. Passa de geração para geração. Outros dizem que não, que é um espírito imundo, é uma atuação do mal. E o Senhor, o que diz? E Jesus respondeu: nada disso. Mas isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. Amém. Então, nós já estamos encerrando, né, o nosso podcast, né? Esse assunto é um assunto muito polêmico, muito extenso, né? Se fosse para ficar aqui horas falando sobre isso, nós ficaríamos, mas o conselho que eu dou para você cristão, né, para você que é cristão de verdade, né, ou que se intitula, né, ame o próximo como a ti mesmo, porque Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo, né? Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Ame as pessoas como você gostaria de ser amado. Compreenda as pessoas como você gostaria de ser compreendido. E o mais importante, ore por elas. Porque eu ainda acredito no poder da oração. Amém. Eu ainda acredito que a oração dos justos, ela pode muitos em seus efeitos. E é um coração aquebrantado e contrito, talvez você que esteja na prática do homossexualismo, está aí do outro lado, está dizendo: mas eu queria muito deixar a prática, mas não consigo. Mas a palavra de Deus diz que há um coração aquebrantado e contrito. O Senhor jamais desprezará. Louvado Amém? seja Deus. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Foi muito bom, pastor Sérgio, te receber aqui, né? Eu creio que outras oportunidades virão, né? Outros temas, outros debates, né? E já deixa aí as suas considerações finais. Amém. Eu faço das suas palavras as minhas palavras, Paula. O amor é o cumprimento da lei. Jesus disse que a quem muito amou, muito lhe foi perdoado. Isso é muito forte, muito forte. O amor, segundo o apóstolo Pedro, encobre multidões de pecados. O apóstolo Paulo disse que 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E para você que ficou conosco até agora, meu muito obrigada. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, né? E até quarta-feira que vem, deixa aí seu like, deixa seu comentário, o que você achou, né, do nosso tema, a igreja e a homossexualidade. Deixa aí o que você acha sobre esse assunto, deixa aí seu comentário, né, para que a gente possa estar interagindo com você também. E já nos siga também nas redes sociais. E não esqueça, todas as quartas-feiras nós teremos um tema aqui polêmico na mesa, comigo, Ana Paula Barros. Até quarta-feira e até lá. Tchau, tchau.